Olha, gente, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi uma bênção na minha vida. E o vídeo que eu vou te mostrar agora, ele foi gravado há 6 anos atrás. Ele estava lá na galeria da minha outra rede social e eu resolvi repostar. E eu tenho certeza que esse é um vídeo que vai abençoar a tua vida, como também abençoou a minha vida através do coco, tá bom? Do leite feito da carne que tem dentro desse coco. Assiste aí. Eu gostaria de compartilhar com você um grande testemunho onde Deus me abençoou abençoou a nossa casa, a nossa família, através desses, talvez você possa dizer, esse simples alimento. Eu tenho um filho que hoje ele já tem 13 anos de idade e desde bebê ele sofreu sempre com crises terríveis de cansaço, né? A rinite alérgica. E assim, ele espirrava de manhã e à noite ele já estava com aquela secreção escura, né? E começava aquele cansaço, aquela asma. E ele espirrava e eu já sabia, né? Vai chover. Porque era uma crise assim, mais com relação à mudança do tempo. E não, a princípio era sempre, né? Depois que intensificou mais com a mudança do tempo. E era assim, todo mês ele passava uma semana, né? Com as crises, era mensal as crises dele. Era terrível, foi durante esses 13 anos, 12 anos, posso dizer. E eu orava muito, pedia a Deus que Deus curasse meu filho, né, daquilo, porque quando uma criança dentro de um lar adoece, a família toda sofre, né, adoece junto com ele. E todos os meses era assim, né, e dias bons, quando eu via, né, num simples espirro à noite ele já estava com cansaço. Ia para aquela medicação forte, né, o Berotec. E, enfim, algumas vezes precisou ir para o hospital, né? E sempre foi aquela perturbação. E eu orava a Deus para que Deus me mostrasse algo. Para que Deus me mostrasse uma medicação, para que Deus curasse meu filho. E durante todos esses 12 anos nada acontecia. E eu confesso que por muitas vezes eu fiquei muito triste, né? Porque a cura dele não vinha. E certa vez eu fui visitar uma amiga minha chamada missionária Andréa, que ela tinha sofrido um acidente. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava lá me contando algo, né, sobre o coco, que um médico, né, havia ensinado para a vizinha dela, né, o poder do coco, né? E a sogra dela estava fazendo o leite de coco, que aumentava a imunidade. Aí eu fui e sabe aquela luzinha que acende, para quem não entende, né? A gente diz aquela luzinha que faz tá. Mas comigo eu entendi que foi Deus dizendo, faça assim, né? Chegou o dia de eu te abençoar. E eu me recordo que eu disse, pois eu vou fazer. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o coco, né? E fiz, tirei o coco, né? A gente tira essa parte branca do coco. E passei com água no liquidificador, fez aquele leite. Então fiz bem forte. Eu fiz no dia, ele estava na crise, e eu fiz um copo de leite de coco com um coco. Um copo de 200 ml e um coco ralado, né? Triturei no liquidificador e fiz aquele leite bem forte e dei a ele. E eu me recordo que no mesmo dia ele já começou a melhorar, né? Aquele ânimo, que ele ficava muito abatido. Deu aquele ânimo. E no segundo dia eu já vi ele esperto, né? Melhorado. E eu comecei a perceber que o leite de coco estava fazendo efeito, né? Para aquele problema dele. No terceiro dia já não tinha mais cansaço. E eu digo, pronto, agora eu vou insistir no coco. Aí insisti em dar a ele o leite de coco. E nessa insistência, ele não teve mais as crises.
Aí eu pensei, né, que ele tinha sido já curado. Aí parei de dar o leite de coco. Aí quando eu vi, voltou de novo as crises. Então eu entendi, comecei a estudar mais sobre o coco, né? E com frequência diária, eu continuei dando leite de coco, dando leite de coco. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu quero lhe dizer que já fazem 9 meses que o meu filho ele não tem nenhuma crise, né? Da asma, do cansaço, daquela rinite alérgica que o perturbava tanto e perturbava todos aqui de casa. Porque diariamente eu tenho dado a ele o leite de coco. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu observei durante esses 9 meses que nesse período ele não gripou, né? A não ser nos dias assim que eu relaxo, né? Quando eu vejo, me esqueço. Eu passei uma semana sem dar o leite de coco a ele. Aí ele começou, né? Aquele processo de espirrar. Mas não deu mais as crises nele, né? Então eu vi assim que algo estava acontecendo. Aí comecei a estudar sobre o coco. E nada do que eu estou dizendo aqui a você não é crendice, não é curandeirismo, né? Foi algo que Deus me mostrou para a cura do meu filho. E é algo que vai servir para você também, né? Eu pesquisando, eu comecei a ver ali grandes estudos, né? Não é um nem dois. Se você botar ali no Google falando sobre o coco, você vai ver grandes pesquisas científicas, né, do poder do coco, né, das substâncias que tem nele, né, o que ele faz no corpo. Eu não vou lhe dizer porque não sou, como é que se diz? Não tenho essa instrução de lhe dizer, mas você bota lá no Google, você vai ver. Você vai pesquisar e você vai ver o poder do coco, e você vai ver o que eu estou lhe dizendo. Poderia já ter chegado assim ao conhecimento de tantas pessoas, né, que sofrem com esse problema e não chegou ainda, né? Mas eu quero lhe dizer que é verdadeiro. Esse é um testemunho verdadeiro. Funcionou com o meu filho, funcionou com algumas outras pessoas que eu tenho indicado, inclusive assim, os meus, eu tenho um casal já de idade, né, idoso. E sempre que eles estão assim, já alguns casais idosos, né? Que eles estão assim, bem debilitados naquele processo de gripe. Que eu digo, tome o leite de coco, né? Um copo de leite de coco, pelo menos por dia. Então eles já ficam assim. Os que entenderam, né? E acreditaram, estão aí muito bem. A gripe, assim, ela desaparece em 2 dias. Entendeu? E foi assim com meu filho, foi assim com algumas mães que eu ensinei, né? Elas me agradeceram dizendo que resolveu aquele processo de tosse, aquela secreção que fica presa, né? Nos brônquios. Então, assim, com 2 dias você já vê uma grande diferença. Agora precisa realmente fazer, né? Mas estude sobre o leite de coco. E o meu desejo é que esse vídeo ele chegue nas mãos de pessoas assim que realmente precisam melhorar a sua imunidade. Eu não estou falando isso somente por causa desse processo de coronavírus, não. Eu não posso lhe dizer, né, que ele vai resolver para o coronavírus. Não posso lhe dizer. Mas eu quero lhe dizer que para melhorar... Aí aqui em casa eu comecei, meu esposo, diariamente, nós tomamos... Depois que a gente, assim, já ficou naquele processo de como se fosse uma imunidade... Como se fosse não, né? Como nossa imunidade melhorou. Aí eu passei, depois de uns 2 meses, não mais a fazer o leite. Aí eu tiro um pedaço do coco assim, ó, grandão. E todos os dias, eu, meu esposo, meu filho comemos. Todos os dias, que chova, que faça sol. Então, a gente come que é pra não baixar a imunidade, né? Então, foi uma bênção. 9 meses que meu filho não teve mais nenhuma crise de rinite alérgica. Então, de cansaço, né? Daquela asma com aquela secreção terrível que impedia o meu filho de viver bem. Então, as crises deles, como eu já falei, eram mensais. Então, eu quero lhe dizer, faça para o seu filho, faça para o idoso. Não tem nenhuma contraindicação, tá certo? É algo assim poderoso que Deus deixou assim bem guardadinho dentro dessa casca aqui, né?
dura, reservado, guardadinho. Estude sobre ele que você vai ver o poder nutricional do coco. Faça o leite, que vai melhorar muito sua imunidade. E com relação à gripe, para melhorar a gripe, cansaço, essas crises alérgicas, eu acredito que vai servir para você. E por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para não guardar somente esse testemunho para mim. Mas o meu desejo é que você compartilhe. Eu não gosto muito de pedir que as pessoas compartilhem meus vídeos, que eu acho que tem que ser uma coisa assim bem natural. Mas esse eu te peço. Compartilha, você que assistiu. Mesmo ainda que você não venha acreditar, mas compartilha, porque vai servir para uma pessoa que tem uma criança que vive nessas crises, que tem um idoso que está em casa, às vezes gripado, né? Assim, aquele sistema debilitado. Quando você fizer o teste, você vai ver que eu estou falando é verdadeiro. Quando você fizer a pesquisa aí no Google sobre o coco, você vai entender. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, né? Foi uma luz que Deus me deu naquele dia, né? Foi Deus dizendo assim, tá aí, faça. E eu fiz e deu certo pro meu filho. Então, todos os dias nós tomamos o leite do coco, ou então eu corto o coco assim, agora a gente já come, né? Porque eu já me sinto assim com a imunidade boa. Então, nesses 9 meses, eu não gripei, meu esposo não gripou, meu filho não gripou. Agora nós estamos aqui no inverno. No inverno começando, né? Aquela mudança já para chegar o inverno. Então, num período desse, ele já estaria muito gripado, né? Mas glórias a Deus que o poder assim, né, da misericórdia de Deus através desse alimento, né, tem ajudado, né, o meu filho a não ter mais aquelas crises. E outra coisa que eu estava me recordando, nós éramos muito pobres quando crianças e não tínhamos muitas das vezes nem o que comer, o que escolher, né, para comer. E eu me recordo que minha mãe, na falta do alimento que ela desejava, sempre tinha coco lá em casa, sempre tinha coco. Então ela raspava o coco, colocava, né? Raspava coco, botava um pouquinho de açúcar, um pouquinho de farinha. E esse muitas vezes era a nossa alimentação, quase que diária. E eu me recordo que minha mãe, ela dizia sempre muito assim, eu criei meus filhos, eles nunca tiveram doença. E esses meninos de hoje só vivem doentes, só vivem, entendeu? Então assim, aí hoje que eu descobri o porquê que os 6 filhos da minha mãe, quando criança, não tinha essas doenças de gripe, sabe? Essas imunidades baixas. E olha que a gente era pobre, a gente não tinha o que comer, né? E eu me recordo que quase que diariamente era coco, com farinha e açúcar. Coco, farinha e açúcar. Agora você imagine, né? O Deus maravilhoso, como ele opera, né? A gente, sem saber, a gente já estava sendo cuidado. Então eu quero lhe pedir, faça um estudo sobre o valor nutricional do coco. Amém? E outra coisa, e vá mais além, veja uma pesquisa com o Dr. Lai Ribeiro, né? Através desse vídeo, talvez nem chegue no conhecimento dele, mas eu quero agradecer a ele também, porque através, assim, né, da explicação que ele fala ali sobre o coco, foi que me incentivou mais ainda a continuar dando, né, ao meu filho, porque é uma bênção, viu? Então, como é que faz? Então, a princípio, assim, quando a pessoa vai começar o processo, né, está naquele processo mesmo de gripe, de cansaço, debilitado, ou por outra virose, qualquer coisa, né, o seu sistema imunológico está baixo. Então, o ideal é o quanto mais o coco seco, melhor, né? Isso que eu tenho comprovado. Quanto mais sequinho, melhor. Aí você retira essa carnosidade, essa carne do coco, né? Retira uma banda do coco, um copo de 200 ml de água. Aí você tritura no liquidificador e coa na peneira, né? E fica aquele leite, tá certo? Aí você vai tomar, quando você tá no início mesmo, se você puder tomar 2 copos do leite de coco por dia, melhor ainda. Entendeu? O ideal é 2 copos por dia. Depois que você já se sente imunizado, depois de um mês, aí você toma só 1 copo por dia. Ou você corta o coco, 1/4 dele, né? 1/4 de uma banda e come todos os dias. Todos os dias, gente.
Amém? Inclua no seu cardápio o coco, que eu tenho certeza que vai melhorar a sua imunidade. Eu tenho certeza que esse processo aí de gripe, de alergia, vai passar. Amém? Eu acredito muito que isso foi uma luz do Senhor na minha vida e vai ser para a sua vida também. E meu desejo é que os especialistas, né, pudessem continuar fazendo essa pesquisa, né? Porque nós poderíamos tirar muitas pessoas desse processo de gripe, de imunidade baixa, com um simples alimento de tão barato que é o coco. Amém? Então eu lhe agradeço e lhe peço, compartilhe esse vídeo, mesmo que você não esteja acreditando em mim, mas compartilhe, porque ele vai servir para aquele que acreditar e quiser fazer essa experiência e essa pesquisa. Tá certo? Eu te agradeço. Fica com Deus.